mais uma vez, estamos aqui com a nossa web TV, com esse programa de formação, de informação, né, através do Eclese, dentro do nosso site, da nossa paróquia de São Lourenço, www.martilourenco.com.br, no qual você pode estar sempre acessando e vendo esses vídeos que nós fazemos pela Pastoral da Comunicação da nossa paróquia, justamente trabalhando algum tema, né, específico para tirarmos dúvida ou para acrescentar um pouco mais para você que está sempre aí nos ouvindo, né, acessando e querendo saber um pouco mais sobre diversos assuntos. Hoje, de modo especial, nós queremos refletir um pouco, trabalhar um pouco sobre a questão do evolucionismo e do criacionismo. Duas teorias muito interessantes e que marcam a história da humanidade, né, a história do Ocidente, de modo especial, com essas duas linhas de pensamento, duas teorias que falam, né, basicamente no mesmo enfoque, que é sobre a criação, né, do ser humano num todo e a evolução também das espécies, e seja elas todas as espécies que nós conhecemos. Então vamos primeiro diferenciar uma coisa da outra para nós entendermos, né? Por exemplo, a teoria do evolucionismo, como a gente sabe, com a evolução das espécies, tanto aí, né, vegetal, animal, e com o seu expoente, o Charles Robert Darwin, entre outros teóricos, né, já no século XIX, falando sobre o evolucionismo. Justamente essa evolução dessas espécies, né, desde os seus primórdios e com o passar dos anos, dos séculos, então essa evolução que foi aí tendo justamente esse crescimento e esse desenvolvimento no decorrer dos séculos, né? Muito tranquilo, e que realmente nós sabemos que o mundo, né, a humanidade em si, caminha-se para isso mesmo, né? Para essa evolução em todos os sentidos, né? De algo que começou pequeno, muito tímido, e que no decorrer dos anos foi se expandindo e foi aí evoluindo cada vez mais, né? E se a gente parte do princípio até do Big Bang, dessa grande explosão, né? Justamente a respeito a partir desse momento, né, dessa grande explosão que vai aí evoluindo, crescendo e desenvolvendo todas as espécies, tudo aquilo que nós temos e conhecemos no nosso planeta e no universo. Por exemplo, a outra teoria do criacionismo. Como também nós temos vários expoentes, vários teóricos que nos falam e relatam a respeito do criacionismo. Nós podemos, a um primeiro momento, nos embasar, né, na Bíblia, né, com a criação, não necessariamente da forma que está explícito, né, na Bíblia, principalmente em Gênesis, como outros teóricos, filósofos, teólogos e até cientistas que também relataram a partir do criacionismo. O criacionismo que é justamente essa noção, né, essa percepção e esse dizer que Deus criou todas as coisas, né? Todas as coisas visíveis e invisíveis, mineral, vegetal, animal, o ser humano por fim, por último, né? Como imagem e semelhança de Deus. São duas teorias, né? E são duas teorias não que se divergem uma da outra, não contraditórias uma da outra. Embora, ultimamente, alguns teóricos quiseram justamente explicitar isso, essa contradição que há entre evolucionismo e criacionismo, mas nunca existiu e nunca foi a proposta de quem as idealizaram. Na verdade, sempre houve uma boa harmonia, um bom senso, né, uma boa convivência entre essas duas teorias, uma se complementando com a outra. No entanto, que nós temos, né, até um livro, um artigo, né, do nosso ex-papa, João Paulo II, que escreveu justamente um pouco a respeito disso, né? Em sua encíclica ele nos diz, né, Fides et Ratio,
fé e razão, colocando justamente essa harmonia que sempre houve entre religião e ciência, né? Entre o criacionismo e o evolucionismo. Então, teorias que nunca se contradizem, mas sempre se complementam. E a gente acredita piamente nisso, que houve evolução, que essa evolução acontece até hoje, sem sombra de dúvida. Nós nos evoluímos a cada dia, a cada geração, a cada século, a cada milênio. Isso daí, né, é só ver, perceber, estudar na história da humanidade e é como vai acontecendo até hoje. Mas ao mesmo tempo, o criacionismo, nós também devemos procurá-lo e tê-lo como base para a nossa vida. Tudo bem que houve o Big Bang, houve essa grande explosão, há esse evolucionismo até hoje, sem sombra de dúvidas. Mas sempre quando nós colocamos a questão do criacionismo, né, quando nós pensamos e refletimos um pouco a respeito do que, como, onde existiu, começou a história da humanidade, o ser humano e tudo aquilo que existe, então aí a gente parte do princípio de Deus. Houve o Big Bang? Houve o evolucionismo? Há essas teorias? Sem problemas nenhum. Mas sempre nós nos perguntamos e vamos lá atrás, o antes de tudo. Antes de acontecer tudo isso, quem deu o pontapé inicial? Quem começou antes de toda essa carga de energia, toda essa explosão? Quem deu esse pontapé inicial? Nós acreditamos que foi Deus. Muito mais do que uma energia, muito mais do que um gás, muito mais do que uma explosão, muito mais do que uma teoria, algo concreto. O existente de si, Deus, causa incausável, que começou a criar tudo o que existe, na sua sabedoria, na sua bondade, na sua onipotência, no seu poder. Claro que tudo isso exige de nós fé. Nós temos alguns conceitos, algumas teorias que podemos explicar isso, mas ao fim de tudo é acreditar, é confiar que só um Deus onipotente, um Deus invisível, um Deus amoroso é capaz de criar harmonicamente algo tão esplêndido como nós temos, que é o nosso mundo, nosso planeta, nosso universo, aquilo que conhecemos e aquilo que ainda não conhecemos. Então não há contradição entre evolucionismo e criacionismo. Pelo contrário, há essa harmonia. Deus que dá o pontapé inicial, pensa tudo e faz tudo. E a partir disso, aí começa o processo de crescimento, de evolução, de amadurecimento, de melhoria, né, de tanto das espécies, como do ser humano, como do mundo em si, como do universo que conhecemos. Que bom seria que, ao invés de haver tantas contradições, unissem-se as forças para que todos, no mesmo olhar, no mesmo foco, pudesse vislumbrar aquilo que é bom e aquilo que é interessante para o ser humano. Muito mais do que brigas e rixas de teorias, nós percebermos que Deus é o nosso Criador, que Ele é o pensador de tudo e que Ele é que fez com que tudo isso que nós temos é que Ele que fez. Não aí ficarmos pensando, né, só em críticas ou só em contradições, mas enfim, naquilo que realmente é interessante, naquilo que Deus quer de realização para todos nós, como filhos e filhas amados dele. Independente de como você pensa ou aquilo que você busca, nós temos o direito de pensar o que quiser, mas nunca fique apenas com um olhar, nunca fique apenas com um pensamento, com uma teoria, com um modo apenas de pensar as coisas. Vá além, procure mais informações, leia mais, se integre mais dos assuntos, para que você não tenha uma visão unilateral, para que você não seja tapado olhando apenas para uma teoria e não vislumbrando outros pensadores e outras coisas que estão por aí e que também acrescentam na nossa vida. Independente de criacionismo, evolucionismo ou qualquer teoria científica.
isso não é tão importante, corresponde a uns 30%. O que realmente vale a pena é que eu existo, sou feliz, realizado, tenho uma base, tenho um porquê de existir, vim de Deus e a Ele voltarei. Ele é que propôs isso para nós, Ele que nos ensinou isso através do seu Filho Jesus. Que nós realmente sejamos firmes, convictos naquilo que nós acreditamos, mais do que teorias. O importante é viver aquilo que nós realmente vivemos e queremos viver para a nossa vida. Deus nos ensina a sermos felizes. Quem fica preso a teorias talvez nunca vai conseguir perceber a realização pessoal e viver plenamente como Deus propõe para todos nós. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. João 10:10. Mais do que ficar só refletindo ou pensando, viva e deixa Deus viver em você. Vivamos essa proposta de Jesus para todos nós, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Independente de teorias, a nossa maior realização é viver o amor de Deus dentro de nós e em sociedade para com o nosso próximo. Muito obrigado pela sua atenção e nós nos encontramos numa nova oportunidade. Fique com Deus e até a próxima.